Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Este é o terceiro trimestre de 2022 da classe de Jovens Imitadores de Cristo. Esta é a lição número 5. Quem segue a Cristo anda na prática do perdão e do amor. Está aí algo difícil de ser praticado. Se nós olharmos bem na prática mesmo, falar de perdão é muito fácil, viver falando de amor é muito fácil, mas difícil é amar e perdoar. E a propósito, o que você acha mais difícil? Perdoar ou pedir perdão? Deixa aqui no comentário, eu quero saber. Texto principal. Então o Senhor daquele servo movido de íntima compaixão soltou e perdoou-lhe a dívida. Mateus capítulo 18, versículo 27. Resumo da lição. A prática do perdão é a condição fundamental para a vivência do cristianismo. Vê a prática do perdão, perdoar, pensa num negócio difícil. Introdução. Nossa sociedade está espiritualmente adoecida. Um sintoma desse quadro terrível é a falta de amor, profeticamente anunciada por Cristo, e a expressão máxima dessa carência de amor está na promoção da vingança em detrimento do perdão. Existe um texto que está em Mateus capítulo 7, versículo 22. Deixa eu dar uma olhada para ver se esse mesmo texto é a referência. Não, não é esse. Mas a Bíblia diz que, por cima é 24:12, deixa eu ver 24:12 de Mateus. 24:12 de Mateus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Muitas pessoas pegam esse texto para tentar justificar a falta de amor no sentido geral da palavra na obra do Senhor. Há de se entender que esta prática, a iniquidade aumentar, nós não devemos estar enquadrados neste negócio. Por quê? Porque quem está enquadrado em praticar a iniquidade ficará de fora justamente sobre a questão de Mateus capítulo 7, versículo 24. Melhor, 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direis abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então essa questão isso é Mateus 7, versículos 22 e 23. Então Mateus 24:12 vai falar sobre multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então nós não devemos deixar essa iniquidade dentro do nosso coração, justamente porque aquele que pratica a iniquidade ficará de fora. Mas as pessoas pegam esse texto para tudo, fala sobre isso em qualquer situação, porque um cristão, por alguma razão, não pôde ajudar uma outra pessoa, a pessoa já usa esse texto. Isso aí é possível multiplicar a iniquidade e o amor de muitos se esfriará. O amor das pessoas estão se esfriando. Bom, que o amor de muitos estão se esfriando é verdade, mas há casos e casos, há situações que a pessoa não pode ajudar o outro, não tem condições de ajudar, não é o amor dele que acabou, é a situação dele que também não permite ajudar. Nós devemos sempre diferenciar esses dois lados. Uma parábola sobre a graça imerecida. A dívida era impagável do ponto de vista humano. A primeira parte da parábola do credor incompassivo desnuda a miserável condição de toda a humanidade. Éramos todos devedores de um débito impossível de ser saldado. O domínio do pecado sobre nós era pleno. Ou seja, nós não tínhamos e nós não temos como pagar essa dívida. Se essa dívida ainda existisse hoje, ninguém no mundo conseguiria pagar esta dívida. Somente Cristo conseguiu pagar por nós. Se não fosse por Cristo, nós continuaríamos numa esfera direta, nós continuaríamos com esta dívida, porque é uma dívida impossível de ser paga pelo homem, é impossível, não há probabilidades. Então, tanto é que somente Cristo conseguiu pagar com seu sangue na cruz do Calvário. E por que isso? Porque a nossa situação era completamente miserável, a nossa condição de pecado, o pecado na nossa vida era pleno, então nós estávamos completamente perdidos nos nossos pecados. Hoje nós somos ainda pecadores, mas lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então somos perdoados pelo Cordeiro, somos perdoados por Deus. Então, é porque isso é a graça imerecida. Nós não merecíamos
esta graça, este presente, mas o Senhor, por sua bondade, graça, amor, nos deu. A compaixão de Deus. Essa é a fonte de toda a esperança que devemos ter na vida. A grande compaixão divina que não nos mede por nossos atos inconsequentes, cometidos sob o controle do maligno, mas nos olha a partir da ótica do amor. O Senhor, Deus Criador, quando olha para você, Ele olha para o Filho dele que morreu na cruz do Calvário. É muito interessante que Deus, Ele tem um amor imensurável pelo mundo que deu seu único Filho na cruz do Calvário por nós. E, claro, o Senhor tem uma compaixão por nós. Por mais que nós cometamos pecados, nós sempre seremos perdoados pelo Senhor, desde que haja possibilidade de pedir perdão e desde que, claro, nós venhamos confessar o nosso pecado e deixar ele de lado, assim como Jesus falou para a mulher adúltera: vai e não peques mais. Ou seja, Jesus perdoou ela ali, mas deu uma ordem direta: você pode ir, você está livre, eu te perdoei os seus pecados, mas você não peque mais. Ou seja, o Senhor repreendeu. A repreensão de Cristo ali é um ato de amor, porque quando Jesus repreende aquela mulher e diz para ela não pecar mais, era como se Jesus estivesse dizendo para ela: eu quero ver você nas mansões celestiais, mas se você pecar, você não vai subir. Então, quando eu e você, como igreja, no sentido geral, nós pregamos a palavra com verdade e amor, na verdade corrigimos os outros, julgamos o pecado alheio, que nós devemos fazer isso mesmo, julgar o pecado alheio, desde que, claro, o nosso pecado não seja maior do que o do outro, né? Como diz Mateus capítulo 7, do 1 ao 5. O resumo é esse: você pode julgar, deve julgar, quando o seu pecado for menor. Ou seja, quando não há como julgar uma pessoa que tem eu tenho um pecado muito grande, eu vou julgar uma pessoa que tem um pecado pequeno? Sim, e a diferença? As pessoas dizem que não, que para Deus não há pecadinho nem pecadão. Claro que há separação. Existe pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte. Então vamos dizer que alguém cometa um pecado que não é para a morte. Esse que comete um pecado que não é para a morte, ele pode julgar uma pessoa que comete pecado que é para a morte. Porque um pecado é menor do que o outro, que deixa isso claro. Então vejamos que a ideia do pecado é essa: nós devemos, claro, julgar, falar do amor do Senhor, que quando nós falamos, quando você fala para alguém que ele está cometendo erro e aquele erro leva ele para o inferno, na verdade você está tendo com ele um ato de bondade, de amor, para que ele não vá padecer a eternidade sem Cristo. O reino dos céus como lugar de vivência do perdão. Quando aquele homem da parábola saiu da presença do seu Senhor, não havia mais nada a dever, nenhum tipo de débito passando que seria de débito passado que seria cobrado no futuro. De modo geral, nós temos o ser humano em geral, queira Deus que não seja o teu caso, mas nós, de modo geral, o que fazemos? Quando alguém comete algo conosco e pede-nos perdão, nós ficamos remoendo aquilo, né? Eu perdoei ele, mas ele vai ver só. Eu perdoei ela, mas ela vai ver só. Da próxima vez, o que vai acontecer? Vê como é que a gente não perdoa na essência? O que perdoa, ele vê o perdão como uma cicatriz. Se você já se machucou, por exemplo, você já caiu, por exemplo, tomou aquele tombo, né? Ficou uma cicatriz. Você vê que depois que fica a cicatriz, não dói mais. A cicatriz é exatamente isso. A cicatriz não dói. E é isso que o perdão faz. O perdão nos traz uma cicatriz, nós sabemos o que aconteceu, mas aquilo não dói mais. É isso que é o perdão. Então veja que nós devemos viver uma vida assim. Nós saímos da presença do Senhor, no sentido que eu quero dizer, no sentido da igreja, por exemplo. Você saiu da igreja, não da presença, né? Mas é só uma colocação. Você saiu da igreja, saiu do templo, você precisa continuar naquela ideia do perdão. E o perdão, de modo geral, o perdão acontece muito nos bastidores, né? Acontecem algumas questões assim nos bastidores, situações alheias que às vezes acontecem de fato, e há perdão. Entretanto, teve um dia na minha igreja que eu fiquei muito comovido com a cena de uma irmã que pediu perdão, teve oportunidade, ela cantou um hino, inclusive louva muito, ela pediu ela continuou na sua oportunidade. Nessa oportunidade ela pediu perdão ao filho dela que estava presente. Eu achei aquilo tão bonito, uma mãe pedir perdão por um filho.
Eu achei tão bonito, a cena ficou marcada. Falei, é muito interessante. Mas, de modo geral, o perdão ele não é muito falado na igreja. Muitas das vezes ele é falado nos bastidores. A pessoa tem uma diferença com uma outra pessoa, vai lá entre eles só e se perdoa e acabou. E a ideia do perdão é essa, né? Perdoar, perdoar, acabou. Não há mais o que falar, né? Uma vez que algo foi perdoado, aquilo não se toca mais, né? Aquilo é o famoso morreu, né? Acabou. Consequências do perdão. Somos perdoados para amar. Sim, o Criador nos ofereceu perdão para que, uma vez experimentando a verdadeira vida, livre do peso do pecado e da morte, sejamos praticantes daquilo que é o propósito da nossa existência, a potência do amar. E para amar, quando nós somos perdoados, o Senhor nos perdoou dos nossos pecados, e agora que nós somos perdoados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós não devemos nos colocar como maior do que o outro, porque o outro não é salvo na pessoa de Jesus ainda. Eu fazer igual o publicano, eu não sou igual a esse daí. Nós devemos o que? Levar essa palavra, da mesma forma que nós fomos amados e perdoados pelo Senhor, nós devemos também levar essa graça, esse amor, esse perdão àquele que ainda não foi alcançado. É essa a ideia, esse é o propósito nosso, de falar do perdão, de levar a palavra do amor, do perdão e da graça do Senhor para com aquele que crê no seu Filho Jesus Cristo. Então nós devemos, é para isso que nós fomos perdoados, é para isso que nós somos salvos. Não somente para a nossa salvação, mas que nós venhamos também levar essa salvação a outras pessoas. Né? O dever de desenvolver uma memória compassiva. Na parábola, o perdoado pelo rei, diante da vida nova que ganhou, insistiu em viver conforme os antigos padrões e essa foi a sua ruína. Jamais nos esqueçamos da situação desgraçada da qual fomos resgatados e somente assim poderemos oferecer a outras pessoas aquilo que temos recebido de Deus. Vejamos, alguém que foi perdoado de uma dívida enorme, agora vai continuar fazendo aquilo? Por quê? Vai fazer com que a dívida aumente de novo? Uma vez que foi perdoado? Quantas das vezes vemos situações de pessoas, me vi esses dias um vídeo que eu achei que me deixou até de uma certa forma até constrangido. Um homem foi preso nos Estados Unidos e foi dado a ele a oportunidade, me parece que a defesa dele fez algo, conseguiu uma forma, é quase um tipo de perdão para eles lá, que ia diminuir muito a pena dele, ia diminuir consideravelmente. E esse réu, né, esse preso, ele teve a oportunidade de se dirigir ao juiz para falar algo ao juiz. E ele debochou do juiz. Ele fez pouco caso da justiça dos Estados Unidos. E aquele juiz o que determinou? Determinou que ele pegasse prisão perpétua. Ou seja, ele estava sendo quase perdoado. Por causa de uma palavra ele perdeu esse perdão. Por causa de uma palavra que ele deu ao juiz, de não reconhecer a autoridade do juiz, não reconhecer a justiça, fazer pouco caso da justiça, o que ele fez? Ele pegou prisão perpétua. E quanto das pessoas têm feito isso, né? Tem pego prisão perpétua de uma forma do pecado, tem debochado de Jesus, que é o nosso juiz, né? Tem debochado do Senhor. Então debocha do Senhor e faz com que uma dívida que era perdoada, agora é uma dívida eterna. Vai ser perpétua agora. Por quê? Porque rejeitou a Cristo, rejeitou a justiça do Senhor. Então vai padecer a eternidade sem Cristo. E por quê? Pelo simples fato de não ter aceito a palavra do perdão. As exigências de uma vida doada, uma vida perdoada. Eu vou ver se eu consigo me lembrar. Eu me lembrando, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o relato sobre esse vídeo desse réu dos Estados Unidos, que ali você vai entender melhor a colocação, ou então vou deixar aqui no card. As exigências de uma vida perdoada. A distorção do amor de Deus se estabelece assim: invoca-se a graça de Deus como garantidora de uma vida de pecado, na desculpa de que o perdão nos faz imune às consequências de nossas irresponsabilidades. Isso aqui é um perigo. Ainda mais você que é jovem. Olha lá, hein? O que é isso? A graça é um favor imerecido, tá? Essa parte você já entendeu.
Agora, a graça não é um passe livre para você fazer o que você quiser fazer da sua vida, uma vida de pecado. Não, não é. Eu não posso estar invocando a graça para viver uma vida de pecado. A Bíblia diz que nós devemos ser santos como o Senhor nos chamou para a santidade, 1 Pedro 1, 15 e 16, aos Hebreus 12, 14. Agora a Bíblia nos diz que se porventura a gente pecar, aí sim nós vamos chamar a graça que é Cristo, né? Filhinhos não pequeis, mas se pecar tem um advogado justo. Aí você vai pedir a graça. Agora, a questão aqui é, as pessoas distorcem a palavra de Deus e dizem que como agora nós vivemos pela graça, agora nós podemos pecar hoje, pecar amanhã e depois nós vivemos pela graça. Não, de maneira nenhuma. Veja, por exemplo, Atos capítulo 5, vai falar de Ananias e Safira. Estava na época da graça e foram fulminados porque mentiram ao Espírito Santo. Então, é sério o negócio, não é porque nós estamos vivendo na graça que nós vamos ficar fazendo graça, né? Olha lá, senão você vai perder a graça. Não, você não vai perder a graça não, o negócio é sério. Seguindo o amor de Jesus. Amar, o fundamento do crente. Sejamos objetivos. Se existe algo que você faz em sua vida e não carrega a marca do amor, o distintivo da graça, abandone. Não importa onde seja, na igreja, em família, na universidade, trabalho, aquilo que você faz e não expressa a majestade do amor divino deve ser nomeado de inutilidade e muito provavelmente definido como prática pecaminosa. Em outras palavras, se alguém diz que é cristão e não carrega o amor e o distintivo da graça, a misericórdia para com o próximo, né, e viver uma vida de amor para com o próximo, esta religião dessa pessoa é uma religião morta, não é a religião de Cristo. Então, o amor é a principal raiz do Evangelho. Foi por amor que Deus deu o seu Filho unigênito. E Jesus disse o que? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, o amor é a raiz do Evangelho. Então, nós devemos amar. Agora, de se dizer também que o amar também não é concordar. O que eu quero dizer? Muitas pessoas dizem, né, fazem até, que por conta do amor ao próximo, eu tenho que aceitar a prática pecaminosa daquela pessoa, porque isso é amar. Eu não posso julgar. Não, eu posso julgar sim. Posso sim, nós fomos chamados para isso. Ah, mas a Bíblia diz não julgais para que não julgueis para não sejais julgados. Como eu falei anteriormente, Mateus capítulo 7, do 1 ao 5 vai falar a ideia de que quando uma pessoa está em pecado, o maior não pode jogar o menor. Essa é a ideia do texto. E até porque, se assim fosse, para que existia o Evangelho? Para que nós vamos falar do pecado? Então vamos viver de qualquer maneira. Cada um de nós vive de qualquer maneira e vamos viver a vida. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Então nós devemos julgar, nós somos chamados para julgar. Mas nós devemos julgar no amor. Nós devemos falar da palavra, pregar a palavra, falar do Evangelho, o amor da graça, o amor, o distintivo, né? A graça, o amor, o perdão. Nós devemos levar isso. Agora, de contrapartida, nós não devemos ficar concordando com todos os pecados, com os pecados, todos não. Nós não devemos ficar achando que alguém pecou, está tudo bem porque estamos vivendo pela graça. Não, não é assim não. É claro que a graça nos alcança, é claro que a graça alcança todo mundo. Muitas coisas não acontecem ainda para nós e para as pessoas do mundo porque a graça ainda segura, mas a questão da graça segurar a ideia da morte no sentido geral não quer dizer que a gente vai fazer de qualquer maneira, de qualquer jeito e vamos pedir pela graça. Não, não é assim não. Nós devemos viver uma vida de santidade. As formas de amar. Não existe amor a Deus que abandone os filhos dele com quem convivemos. Não há amor ao próximo que exclua os valores eternos e o próprio Altíssimo da equação afetiva. Em outras palavras, como é que eu vou amar, viver uma forma de amor, dizer até que amo a Deus se eu não amo o meu irmão, se eu não amo a minha irmã, se eu ando e aqui no sentido tanto espiritual quanto material. Haja vista que muitas pessoas, muitos cristãos estão dentro da igreja, pregam muito bem, ensinam muito bem, falam muito bem, em alguns casos até batizados com o Espírito Santo, mas não falam com o irmão dentro de casa, não falam com a mãe, não falam com a avó, não falam com a avó, está brigado com a tia, está brigado com o tio. Isso não é evangelho, isso não é amar. O amor, ele perdoa, nós somos chamados para perdoar. Ah, mas foi ele que pediu, mas ele que está errado, vai você e pede perdão. Aconteceu comigo uma vez no meu trabalho. Aconteceu uma situação, eu estava certo,
e o meu chefe me orientou, inclusive era um chefe que até hoje continua não sendo cristão. E ele virou para mim e disse: olha, Giovanni, eu sei que você está certo, mas de qualquer forma pede perdão a ela. O que eu fiz? Quando essa pessoa desceu as escadas, que foi embora, eu virei para ela e falei: eu preciso falar com você, eu quero pedir perdão a você pelo tudo que aconteceu aqui. Eu expliquei a situação e peço perdão a você, e ela começou a chorar. Eu ganhei ela pela palavra de uma pessoa que nem era crente. Então, independente, mesmo quando a pessoa está errada, é você que tem que ir. Eu sei, é difícil, sim, mas é você que tem que ir. Então nós devemos perdoar uns aos outros. Mais uma vez, é difícil? Sim, é difícil. Não esqueça de responder aquilo que eu te perguntei no início. O amor como unidade, dualidade e multiplicidade. Eu te perguntei, você nem deve lembrar mais, né? O que é mais difícil? Perdoar ou pedir perdão? O amor como unidade, dualidade e multiplicidade. É neste momento que Jesus condena todos os exclusivismos, pois o próximo é digno do genuíno amor que vem do Redentor. Deve ser todos. Melhor, deve ser todos isso. Independente de sua ascendência étnica, condição social, erros progressivos ou estado atual, erros pregressos. De forma geral, muitas pessoas no Evangelho têm uma visão equivocada, achando que nós devemos amar uns aos outros, sim, mas somente na igreja, somente os santos. As pessoas de fora, não. Nós temos que tratar diferente. Não. Devemos tratar todos igualmente. E, se possível, tratar os de fora melhor do que os de dentro. Por quê? Porque isso Por quê? Porque quando você trata melhor de fora, o de fora ele vai ter em você um exemplo. E depois você vai chegar para aquele seu irmão, que é da mesma fé que a sua, e você vai explicar a situação e ele entenderá. Então, quando você... vou dar um exemplo aqui bem prático. Imagina que você está na sua igreja e você tem uma cesta básica lá. E duas pessoas chegam igualmente na sua igreja, precisando de uma cesta básica. Uma pessoa cristã, da sua fé, uma pessoa que está ali com você, e outra que não é cristã, independente da religião, se é ateu, seja lá o que for, independente. Qual que você vai atender? Você vai falar aquele texto de Gálatas, né? Vamos primeiro os irmãos da fé. Nos dias atuais, não é que eu estou desmerecendo a palavra, eu vou te explicar bem esse negócio, porque eu sei que é uma situação delicada. Nesse caso, o ideal é você ajudar aquela pessoa que não é evangélica. E por que isso? Vai servir de exemplo para ele. Você vai chegar, aqui está aqui a cesta básica. E o que você faz com o irmão? O irmão, você chama ele à parte e, juntamente com os demais irmãos, criam ali uma cesta básica para aquele irmão. Mas é importante que aquela outra pessoa saia dali abençoada, aquela pessoa que não é evangélica, porque vai servir de testemunho para ele. Para essa pessoa, ela vai sair dali: não, eu estive na igreja, eu estava numa situação difícil, mas a igreja me ajudou. Veja como é que nós precisamos andar com muita vigilância nesses aspectos nos dias atuais. Nós precisamos ter esse entendimento para que assim o nome do Senhor continue sendo glorificado e assim a igreja de Cristo não venha a ser difamada lá fora. Eu cheguei lá na igreja, chegou outra pessoa lá junto comigo, eles atenderam o irmão lá, mas não me atenderam, me deixaram aqui na necessidade e tal, e pregam amor, pregam tanto amor, mas não vivem o amor e tal. Esse tipo de comentário. Então, quando você atende essa pessoa, outra pessoa, o cristão vai entender, ele vai compreender, você vai chegar para ele, vai explicar para ele, ele vai entender. Conclusão: o cristianismo não é um exercício teórico. Crer em Jesus significa assumir uma atitude propositiva diante do mundo do pecado e do em que convivemos. Nossa fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, se materializa nestas duas práticas tão nobres: amar e perdoar. Portanto, você precisa amar o seu irmão, precisa perdoar o seu irmão. Mas foi ele que errou comigo, foi ela que errou comigo. Não tem problema, vai você e pede perdão. Não, vai você e pede perdão. Deixa de ter um coração teimoso. Vai lá e pede perdão. Hora da revisão. Você fala isso porque não é você. É difícil mesmo. Perdoar é uma situação difícil, mas nós devemos viver isso na prática, é verdade. Hora da revisão. Número 1. Não foi o pedido desesperado do devedor que mudou o estatuto espiritual em que ele vivia. Foi o bondoso coração do rei. Número 2. Sim, se resolvermos praticar de modo sistemático e deliberado algo que não espelhe a graça e o perdão divino. Número 3. Não em virtude de sua dívida impagável, mas porque seguiu seu coração perverso. Número 4. Devemos, para
de praticá-las imediatamente. Quase que não saiu, né? Devemos parar de praticá-las imediatamente. Número 5. O amor divino acolhe o diferente e auxilia-o a ser cada vez mais um reflexo da glória de Deus. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e que você compreenda cada dia mais que nós devemos, quem segue a Cristo, anda na prática do perdão e do amor, né? Nós devemos sempre viver nessa prática do perdão e do amor, amar e perdoar uns aos outros, que essa é a vontade do Pai e é essa, para esse propósito que nós fomos chamados. O Senhor Jesus nos perdoou para que agora nós venhamos perdoar uns aos outros e amar uns aos outros, porque o amor é a principal raiz do Evangelho. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!